Hoje de manhã Deus nos deu uma manhã tão especial no culto de Santa Ceia, e eu gostaria de continuar hoje à noite com um conceito sobre gerações. Eu estava pesquisando sobre isto, sobre esta palavra, quando eu me deparei num contraste muito violento. E vamos ler os dois textos. Primeiro texto, Salmo 145, versículo 4. 145, verso 4. Daí tu põe o dedinho ali, abre o segundo, que é um livro depois, Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. Diz o seguinte: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Eclesiastes 1, 2. Tudo é vaidade, ou a NVI, ela diz assim: que grande inutilidade. Diz o pregador: que grande inutilidade, nada faz sentido. O que aconteceu? Que em uma geração, de pai para filho, o discurso fosse tão diferente, a visão fosse tão de um homem de visão para um homem em profunda decepção e desilusão. E eu gostaria de hoje à noite falar um pouquinho como é necessário. O Evangelho, ele precisa ser transmitido de uma geração para outra. A palavra bonita é transgeracional, mas vocês entendem, é de uma geração para outra. Eu não falei de adultos para jovens, eu disse de geração em geração. Estamos numa época em que tem muitas pessoas novas convertidas. O fundamento tem que ser transmitido para a nova geração, para que eles consigam crer e ser igreja, como foi a nossa geração. Quando eu fiquei meditando sobre isso, qual é a causa de Davi, um homem tão positivo, e o filho tão desiludido? Eu me lembrei de um tempo anterior, muitos séculos antes. O povo de Israel tinha saído do Egito, eles estavam se reunindo já na sua terra, conquistando sua terra, a maior parte já tinha sido conquistada, mas a nação como um todo ainda não tinha sido formada. Não havia um projeto nacional. Não havia uma identidade. É mais ou menos como se nós brasileiros falássemos assim: nós gaúcho, vocês nordestino, os índios do Amazonas, a elite de Brasília, São Paulo e os cariocas. Se nós dividíssemos o Brasil em zonas identitárias, assim era Israel no início. Só que chamava-se 12 lideranças ou 12 tribos. Cada uma delas tinha a sua identidade. E elas foram se formando
a partir de si, e não a partir de um grande projeto que unia todos. E a Bíblia diz que naquela época, cuidem, subiu o anjo do Senhor, não um anjo, o anjo. Dizem os teólogos que isto é a personificação de Cristo. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, nome das cidades de então, e disse: do Egito eu vos fiz subir, e vos trouxe a essa terra sob juramento, que eu havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes, derribareis os seus altares. Contudo, não obedeceste à minha voz. Que é isso que fizeste? Pelo que eu também disse: não expulsarei diante de vós a todos os inimigos. Antes vos serão por adversários e os seus deuses por laço. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras, todos os filhos de Israel levantaram a voz e choraram. Daí chamaram o local de Boquim e sacrificaram ao Senhor. Havendo agora Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um para a sua herança, para possuírem a terra. Serviu todo o povo ao Senhor, ou aquela geração ao Senhor, todos os dias de Josué e das lideranças que sobreviveram depois de Josué, e que viram as grandes obras feitas pelo Senhor de Israel. Faleceu, pois, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 120 anos. E sepultaram-no no limite da sua herança. Na região montanhosa de Efraim, foi também congregada com ele toda aquela geração e outra geração. Sucedeu, ou veio após, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que ele havia feito. Hoje à noite eu quero dizer assim: as pessoas, muitas vezes, eles dizem: mas como é que é na igreja de vocês? Não é uma questão de igreja, gente. É uma questão de uma nova geração crer como a anterior. Se ela não crer aquilo que Deus fez numa geração, termina ali. Ela só vai para a próxima geração. Não porque os nossos filhos assistem os cultos, mas se os nossos filhos e os novos convertidos crerem em Deus e forem transformados como nós fomos. E aqui vem alguns pensamentos. A grande pergunta que eu quero começar: como saber de Deus se eu não tenho em quem me espelhar? Como saber se eu não ouço palavras que descrevem este Deus e o servir? Como saber respeitar se não me contam o que Deus fez, o que viveram, como erraram, como se arrependeram, e como foram restaurados.
Quando falta paternidade, não se constrói família. Sabe o que é paternidade? Paternidade não é uma coisa difícil. Ela é trabalhosa, mas ela não é difícil. Sabe quando alguém ministra paternidade para você? É alguém que foi adiante e deixa de viver para si e volta até onde é que tu estás com tuas lutas e te ministra a palavra de Deus, e depois ele volta a viver a sua vida. Isso é paternidade. Não é viver por ti, é te ajudar a viver, porque já passou por esta experiência. Hoje em dia tem muito conceito, o pai é amigo. Sim, até certo ponto, mas não sempre. Pai é aquele que vai adiante, mas volta por amor do seu filho biológico ou na fé, para ele poder continuar a sua caminhada de fé, e eu volto para o meu dever, aonde eu estou. Aquela geração, ela viveu para Deus depois de Josué, mas ela não preocupou-se com a próxima que viria. Malaquias diz que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu preguei no Natal sobre a primeira parte, e eu não li essa parte agora que eu vou dizer. É continuação daquilo. Ele disse que o sol da justiça vai nascer sobre vós. E naqueles dias, o efeito da obra de Deus seria que atrairia, direcionaria, mudaria o coração do pai para os filhos e dos filhos para os pais. A paternidade, ela é tão essencial no reino de Deus, da nova aliança, que nós chamamos a igreja, que não existe igreja sem paternidade. É uma ONG se não houver paternidade. Como Deus nos trata? Como empregados? Como peões? Não. Deus para nós, Ele é como Malaquias profetizou. Ele é um pai que se atrai por nós, para que nós, em contrapartida, também devolvemos amor a Ele. Quem é Deus para você? Para muitas pessoas, Deus, ele é um velhinho barbudo, bondoso, sentado no trono, tipo Papai Noel. Querido, que cuida das pessoas. Para outros, ele é um juiz severo, carrancudo, com uma vara. Assim que tu pecar, laço nele. Para outros, ele é um amigão. Para outros, ele é um office boy. Eles acham que eles dão ordem, ele tem que correr e cumprir as ordens que eles dão. Mas tu sabe como Paulo mostrou Deus para a igreja? Como declarou o próprio Senhor: habitarei neles e entre eles caminharei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. E não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Serei para vós Pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso.
2 Coríntios 6. A igreja, sabe essa coisa que tu sente, tu entra aqui dentro, o pastor Olavo fala muito, que as pessoas com quem ele fala, eles dizem, mas o que tem lá? A gente diz que é a operação do Espírito Santo, e é verdade, mas qual é a obra do Espírito Santo? Ele vos fará lembrar o que eu vos disse, e vos anunciará o que há de vir. É o grande papel do Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo vem morar em nossos corações, a Bíblia diz que ele vem junto com o amor de Deus. É impossível experimentar o Espírito de Deus sem também experimentar o amor que vem de Deus Pai. Eu nunca ouvi, nunca vi, nunca experimentei alguém ser cheio do Espírito de Deus e não ficar profundamente tocado pelo amor do Pai. Ele sai chorando, até os homens mais duros saem com o coração que é uma margarina, porque o amor de Deus, a paternidade de Deus por você, que não quer que você seja uma nova geração, que cresça sem conhecer a Deus e as obras que Ele fez. Nós tivemos um presbítero em nosso meio, eu já citei tantas vezes isto aqui, e ele uma vez disse, eu nunca mais esqueci, gravou, vai comigo para a sepultura. Entre as grandes coisas que eu não sei fazer e as pequenas que eu não quero fazer, está o perigo de não fazer nada. É interessante como, quando nós pensamos, uma geração que cresce sem saber da obra de Deus, nós logo pensamos, eu vou mostrar na Bíblia. E daí você fala de uma obra de um povo de 2.000, de 4.000 anos atrás, e para eles é uma história, ajuda, traz fé, mas eles não se conectam. Hoje, eu te pergunto, você consegue descrever o Deus que tu cultua? Você consegue descrever com tuas palavras experiências que te levaram ao limite e você não teve solução, mas a solução entrou na tua vida sobrenaturalmente? Esta é a obra de Deus. Nós achamos que a obra de Deus é só aquilo que aconteceu há muitos milênios atrás. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, leia, e você vai ver que o livro está incompleto, ele não tem finalização. Por quê? Porque a história da igreja continua. A igreja não parou. É nós que não valorizamos, nós queremos algo assim. Nós pensamos que Deus tem que operar como a televisão e a Globo opera. Não, Deus começou o maior milagre da mudança da história da humanidade dentro de um coxo de uma estrebaria fedorenta. É a palavra nua e crua. Deus não começa com todo layout. Deus começa uma mudança, e que se nós não estivermos atentos, como diz o Velho Testamento, quando entrardes na terra e a possuirdes, e crescerdes, e vos fortificardes, não dizeis foi o nosso braço, porque eu sou o Senhor que vos tirou da terra do Egito, e ele vai citando, sou eu que te abençoo. Hoje à noite, começa 2023, e olha para a tua vida,
Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, você estava contra a parede ou à beira do precipício? Se não fosse Deus abrir uma porta ou criar uma ponte, teria sido o teu fim. Hoje à noite, como Sete fez o convite, depois será feito outro convite. Quem sabe você, tu está contra um muro. Talvez você está diante de um precipício e tu não sabe para onde ir. Hoje você pode experimentar o milagre de Deus, se você for uma pessoa que deseja conhecer a Deus. Porque no momento que tu deseja conhecer a Deus, Ele luta por ti, porque Ele é como um pai. A Bíblia diz no livro de Lucas: porventura, quando um filho pede pão, o pai vai lhe dar um escorpião ou uma cobra? Numa das parábolas. Não. O teu pai, Ele sabe o que tu realmente precisa. E nunca vai faltar nada para você cumprir o propósito dele. Tem muito fla-fluzinho assim que nós queremos também. Eu também gosto. Eu tenho vaidades humanas. Mas essas Deus não garante. Isso é um mimo que às vezes Ele nos dá. Mas a essência, para que eu e você cumpramos com a vontade de Deus, Ele nos dá. Davi era um homem, ele teve pouco de Deus, ele errou, nós gostamos de trabalhar em cima dos erros dele, como se nós não errássemos. Agora comece a trabalhar sobre os pontos positivos deste homem. Um homem decidido, um homem sensível, um homem focado na glória de Deus e não na vontade pessoal. Deus lhe abençoou e por fim lhe deu quase que tudo para a construção de uma casa. O filho dele tinha tudo, cresceu com tudo. Ele era o mimadinho da família. Teve abundância. E o que saiu da boca desse homem? Tudo é vaidade. Nossa, que canseira, meu Deus, que nojo, até quando? Tudo era vaidade. Até que ele reconheceu Deus. E no capítulo 12 de Eclesiastes, mostra Salomão tendo uma linguagem, uma nova confissão. Ele aconselha: agrada-te do Senhor nos dias da tua mocidade, antes que venham aqueles dias em que ele vai citando figurativamente a velhice. Hoje à noite, eu creio que Deus ainda está fazendo grandes coisas em nosso meio. Nós aqui não damos o devido valor. Nós não damos o peso, chamamos de coincidência. Saímos dizendo que fui eu. Eu consegui. Quando na verdade foi Deus que orquestrou a situação, para que você se encaixasse dentro dela e ela te cercasse, e afofasse o teu ninho, e aquilo que você acha que foi obra tua, se tu olhar bem, está a assinatura do teu Pai Celestial embaixo. Não é teu,
te foi dado por graça, como bênção, para que tu saibas que tu tens um Pai e que tu tenhas a tua experiência com Deus. Mas pastor, por que não acontecem as grandes obras? Meu filho, eu quero te dizer uma coisa. Aqueles que buscam grandes obras, grandes milagres, nunca os verão, nunca realmente participarão, no sentido integral, porque milagre acontece em grandes situações, e grandes situações só acontecem quem assume grandes riscos só acontecem em grandes lideranças. Tu quer ver grande milagre? Meu filho, vá muito mais longe do que tu já foi. Tu tem que te arriscar muito mais. Tu tem que ir muito mais profundo para dentro da necessidade e ousar depender de Deus. O Leandro e eu fomos assistir um doutor que fundou um hospital. Qual era o país? Peru? Equador? Por ali? Está na internet, um nome indígena. Um homem que levou 4 anos viajando por toda a Europa, gastando sua herança, convencendo que aquele povo dos Andes precisava de um hospital. Um engenheiro, ela não sei que profissional era, largaram tudo, vieram para cá, para morar num lugar que era um galpão. Se você ouvir essa história, eu não consigo replicar tudo, mas aquele homem, ele jogou-se, até emissoras de TV cruzavam o caminho dele. Ele pôs a internet, ele trouxe televisão, ele tem anfiteatro, ele tem um hospital que o governo não criou, só com fundos internacionais. Ele foi na Siemens, na IBM, ele tropeçava, à medida quando ele ia, as coisas iam acontecendo, ele ia entrando, e o pessoal ria dele, e ele dizia, não, isso existe, e ele trazia esses empresários para esse país. Na volta, hoje, é um grande hospital de referência internacional. Como ele conseguiu? Porque ele se arriscou. Milagre não acontece na segurança. Revelação não acontece na luz. Temos que andar no escuro e criar pontes que vão além da nossa capacidade. Ali acontece o milagre. Agora, talvez você diz, pastor, eu não sou essa pessoa, eu também não sou. Mas cada um de nós pode dar um passo adiante. Às vezes, para ti, é falar com uma nova pessoa sobre o amor de Deus. Para ti, isso é um grande passo. Dê o passo. Para mim, um grande passo, porque nunca aconteceu, é orar por alguém para ser batizado no Espírito Santo. Às vezes eu tenho vontade de enfiar a cabeça para dentro do pescoço, só para a pessoa acreditar que é o peso de Deus, né? E não acontece nada. Mas por causa disso eu não vou desistir, eu vou orar, mesmo que eu ore e depois vem o pastor, o Anderson, e ore de novo e eles são batizados. E daí? Ou tu vai na chuva para te molhar, ou você sempre vai ficar na segurança. Ouse ir além. Qual é o teu além? Talvez é dinheiro, talvez é profissão, talvez é serviço, talvez é tempo, talvez é troca de atividades para gastar tempo na intercessão. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, Davi era homem que louvava e tinha palavras de fé, porque era guerreiro. Ele olhou para as tribos e disse, quer saber de uma coisa? Essa gente na terra que Deus nos deu, não, Senhor, eu vou guerrear contra. Eu morro de pé. E decidiu lutar.
Como é que eu desligo? Eu queria ser educadinho. Dá para ouvir? Eu vou diminuir. Isso aqui era para eu parar de pregar. Camarada ganha um celular e não sabe usar, né? Salomão ganhou tudo e não soube o que fazer com isto. Eu quero chegar a afirmações conclusivas. Nós somos alguém porque nós procedemos de alguém. Nós nunca somos nós mesmos. Nós somos o reflexo da história que vivemos. E dentro dessa história fizemos escolhas. Nós procedemos ou nós queremos substituir uma geração? Toda nova geração carrega a mesma ilusão. O DNA de que eles serão a solução. Na minha geração também era igual. Hoje em dia, eu me recordo aqui, teve um tempo que um senhor profetizou, geração de Samuel, que vai mudar tudo. Eu fiquei olhando, pensei, se tu soubesse, meu filho, na minha geração, era a geração de Elias. Cada geração tem a mesma ilusão. Mas é bom, porém ingênuo. Para estar à altura de substituir uma geração, em primeiro lugar nós temos que saber de onde procedemos, de onde viemos. Você não existe de per si, você foi gerado por uma geração. Nunca te esqueça isto. Não existe nova obra de Deus, substituição, existe continuidade. Para isso nós temos que estar à altura. A gente lê esse texto aqui, Portanto, vocês não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como a pedra angular, ou a pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para tornar-se santuário de Deus. Eu li Efésios 2, e nós achamos um texto bonito, mas este texto possui gente, quando tu entende o que era o conceito judeu, nós somos eleitos e todos aqueles que não foram eleitos como nós são cães. E Paulo está dizendo para todos os povos que os judeus consideravam cães, ele está dizendo, vocês também são família de Deus. Ele está mexendo na parte mais nevrálgica. Por quê? Porque este era o problema, a luta no mundo espiritual da época. Um povo para quem Jesus veio não o aceitou, porque aquele Jesus não olhava só para eles do jeito deles, como eles queriam, quando eles queriam e para os objetivos que eles queriam. Jesus olhou para os oprimidos, os pobres, os desclassificados. E quando ele foi atrás destes, tanto dos judeus como dos não judeus, criou ciúmes, resistência. A obra de Deus sempre é continuidade. Assim como Jesus deu continuidade a uma obra que um dia começou entre o povo de Israel, hoje a obra de Deus está tendo continuidade, teve na minha vida, na tua vida, e ela quer ter continuidade. Quando você conhecer a Deus e falar das obras que Deus fez, e por fé fala que irá fazer. É assim que a obra continua.
para uma próxima geração. Mas nem todos acreditam, pastor. Continue falando. Todos quantos creram, deu-lhes a autoridade de serem filhos de Deus. Qual será a nossa escolha? Vamos querer substituir os velhos ou vamos querer dar continuidade? A nova geração de Josué, ela não tinha referência pessoal. Não conheciam a Deus, porque a velha geração, de alguma maneira, não lhes ofereceu a experiência. Eles não sabiam o que Deus tinha feito, porque a velha geração não lhes contou o que Deus tinha feito. Substituíram o culto a Deus pelo culto aos Balaíns e foram reprovados. Continuidade só é possível se o primeiro herdou os valores da geração anterior. Se hoje o pastor Olavo e toda a sua equipe está aqui, é porque nós não desprezamos quem veio antes de nós. Podemos não imitá-los, mas a sua fé tem que ser vivida através de nós, do nosso jeito, para que você saiba o que Deus fez e o que Deus poderá fazer na tua geração. Continuidade só é possível se eu souber fazer a ponte. Continuidade só é possível se eu não ficar te desprezando. E aí que está um detalhe. Valorizando você na sua necessidade. Quais são as pessoas que Deus colocou no teu caminho? Você valoriza essas pessoas apesar da situação que elas se encontram? Se você herdou algo, você vai ser como aquela geração de Josué, que vai ficar só para si?